Bom, vamos mudar de conversa agora e vamos falar de dois outros conceitos, que é o regime de capitalização e o regime de juros. Isso é extremamente importante depois de uma decisão de investimento. Por quê? Muitas vezes o cliente ele fala, olha, como que eu vou receber esses juros? Com que frequência? Com que periodicidade? Faz diferença, né, eu receber os juros num período maior ou menor? Isso é muito importante, nós vamos retomar esse assunto quando falarmos lá da análise de investimento, do perfil do investimento, os riscos que o mercado oferece. Então, nesse momento, nós vamos entender, discutir a base dessa remuneração e, no segundo momento, nós vamos discutir como isso é fundamental associado ao cenário e o perfil do investidor para uma boa escolha do tipo de investimento, o tipo de papel que ele vai aplicar o seu dinheiro. Tudo bem. Imaginem o seguinte, quando a gente escolhe uma taxa pré-fixada, e num segundo momento nós vamos falar de todos esses tipos de taxa, mas vamos dar aqui um exemplo, mesmo sem ter falado ainda do conceito, vamos contratar uma taxa pré-fixada. Vamos colocar, por exemplo, ao ano. Então, vamos supor que nós vamos comprar um CDB, esse CDB vai ser pré-fixado, o prazo dele é 1 ano. O que isso significa? Nós estaremos aqui em D0, vamos comprar um CDB e ele vai vencer lá em 1 ano. Aqui, como a taxa é pré-fixada, não nos interessa se esse ano, se nós estamos pensando em dias corridos ou se nós estamos pensando em dias úteis, porque a hora que eu contrato essa taxa pré aqui, então eu coloquei lá o meu capital, no meio desse caminho eu não vou receber nada. Então, se eu contratei, por exemplo, uma taxa de 10%, o meu recurso sai daqui, ele fica todo esse ano sem que eu tenha nada no meio do caminho, e quando completar esse período, eu vou receber o valor do meu capital mais os juros pré-fixados que eu recebi. Observem que eu não tenho nada no meio do caminho, eu não tenho nenhum tipo de recebimento aqui. Então, na taxa pré-fixada, se ela for para um dia, posso fazer uma operação pré-fixada para um dia? Posso. A partir de 1999, eu posso fazer uma operação pré-fixada para qualquer período a partir de um dia. Posso fazer por 10 anos? Pode fazer por 10 anos. A grande questão é que, do ponto de vista legal, não há nenhum impedimento de eu contratar uma taxa pré-fixada para 10 anos. Mas, em sã consciência, nenhuma instituição financeira tem predisposição a oferecer uma taxa pré-fixada para 10 anos e nem o investidor, pela dificuldade de se trabalhar com um horizonte tão longo, né? E principalmente em cenários muito instáveis, como é o caso do Brasil. Então, em economias avançadas, é muito comum isso acontecer. Porque eu tenho uma estabilidade muito grande no comportamento dos juros. Aqui no Brasil, eu tenho uma alta volatilidade, mesmo na renda fixa, sujeita às oscilações do ponto de vista político e com uma grande sensibilidade também às ocorrências do mercado internacional. Então, é mais comum que as taxas pré-fixadas sejam contratadas por um prazo mais curto. Mais curto que eu digo é ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, já correndo ali um risco nesses cenários mais instáveis, ok? Então, pré-fixei, eu só vou ter disponibilidade do recurso no prazo contratado e só vou receber a taxa no final do período. Tudo bem. Vamos imaginar agora a questão da caderneta de poupança. Vamos supor que eu apliquei na caderneta aqui em D0 e vamos considerar que esse D0 seja o dia, por exemplo, 5 de junho. Tudo bem. Apliquei aqui o meu capital. Que dia que eu vou receber rendimento? Vou receber rendimento no dia 5/7. E depois, no dia 5/8. E depois, no dia 5/9. Posso tirar antes desse período? Posso. Com rendimento? Não. Ou seja, eu tenho liquidez a qualquer momento, liquidez diária. Mas o direito à rentabilidade é só quando completa aquele período de capitalização, que é muito comum a gente tratar como aniversário da conta. Então, isso quer dizer
que a caderneta vai remunerar o investidor a cada período mensal, sempre data a data, ou seja, nós estamos respeitando aqui sempre a data de aniversário da conta. Ah, então isso é uma capitalização periódica? É, eu recebo, o meu recurso é capitalizado periodicamente, essa periodicidade é mensal, data a data. Então, isso aqui é uma capitalização periódica. Eu tenho operações, por exemplo, como título público, né, na operação Tesouro Direto, que a capitalização dele é semestral. Então, eu tenho uma das categorias do título, por exemplo, que é o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, onde a capitalização pelos juros, pelo cupom, ele é semestral, ok? Então, isso aqui é uma capitalização periódica. Só que observem o seguinte, vamos supor agora que eu tenho um investimento em LCI, a letra de crédito imobiliário, ou LCA. Ou, por exemplo, uma debênture. E que o indexador seja o CDI. No caso do CDI, ou no caso também do título público do Tesouro Selic, o caso do indexador Selic, como que ele vai funcionar? Vamos pegar aqui LCI e LCA, que são mais comuns no nosso dia a dia. Eu tenho aqui em D0. Vamos supor também que nós estivéssemos aqui no dia 5/6 e fizemos aqui o nosso capital. O que que vai acontecer? Vamos supor que nós vamos fazer um investimento por um ano. Se na caderneta o nosso investimento também for por um ano, nós vamos ter dentro desse ano 12 períodos de capitalização. No caso aqui da LCI ou da LCA ou outro papel que seja indexado ao CDI, o que que vai acontecer? Esse título vai ser por um ano, mas a capitalização dele vai ser diária. Então, todos os dias o nosso recurso vai ser atualizado pelo CDI over, fazendo referência à operação de um dia só, chamada de overnight. Então, aqui, todos os dias o nosso recurso é atualizado. Isso significa que a nossa capitalização é contínua. Então, uma capitalização contínua, depois nós vamos discutir como que é esse processo, né, matematicamente, mas uma capitalização contínua significa que ela não tem intervalos periódicos para remuneração. Ou seja, essa capitalização é diária. No caso da capitalização periódica, ela precisa esperar períodos de capitalização. Esse período de capitalização, no caso da caderneta, é mensal, no caso do título público ali, ele pode, dependendo do título público, ele vai ser semestral. Eu tenho, por exemplo, debêntures que vão pagar essa remuneração, por exemplo, anual, ok? Então, são os períodos de capitalização. Um cuidado que nós vamos ter, nós não podemos confundir o conceito de regime de capitalização com o conceito de liquidez. Muitas vezes, o investidor ou o gerente considera que a grande vantagem de uma capitalização contínua seja a liquidez daquele papel. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Vamos pegar o caso, por exemplo, da LCI e da LCA. Eu tenho aqui a capitalização que é diária, mas eu tenho um período de carência. Eu posso fazer, por exemplo, contratar um CDB que seja indexado ao CDI, então a capitalização dele é diária, mas eu posso não ter o direito de recompra antes de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu posso não ter a liquidez. É claro que quando esse papel oferece liquidez, é mais interessante estar trabalhando com a capitalização contínua, porque a partir da liquidez diária, o meu recurso já está atualizado. Mas eu posso perfeitamente ter um papel com capitalização contínua e que não me ofereça liquidez, que ele tenha lá um prazo de carência ou que não ofereça liquidez em período nenhum até a data de vencimento, ok? Para adiantar o que nós vamos falar um pouco mais à frente, para citar alguns exemplos, na capitalização periódica, nós vamos ter aqui, então, a caderneta de poupança. Nós vamos ter aqui alguns títulos públicos, alguns, tá? Vou até colocar aqui
eu tenho o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, é um exemplo. Com juros semestrais. E tenho aqui também algumas categorias de debênture, não todas, porque eu tenho debênture indexada ao CDI, por exemplo. Na capitalização contínua, eu vou ter LCA, vou ter LCI e vou ter o CDB. O CDB, vou colocar aqui com CDI, que é uma das modalidades de remuneração do CDB. Por quê? Porque eu posso ter aqui o CDB pré-fixado, ele está aqui em cima. É muito comum nas agências, se o cliente chegar e falar assim, eu quero contratar um CDB pré-fixado. Quanto é a taxa? Aí o gerente fala assim, por exemplo, 80% do CDI. Ele fala, não, eu quero saber a taxa pré-fixada. Não, então, 80% do CDI. Não, isso não é taxa pré-fixada. 80% do CDI, eu estou falando de uma capitalização contínua. Se a taxa é pré-fixada, eu já tenho que falar a taxa. É 10%, é 8%, é 7%, é a taxa fechada naquele período, ok? Então, eu posso contratar um CDB com uma taxa pré-fixada, que nós vamos chamar de CDB pré, e posso contratar um CDB indexado aqui ao CDI. Eu tenho pré-fixado aqui título público, que é o chamado Tesouro pré-fixado. E eu tenho também debêntures na categoria pré-fixado, porque eu tenho debênture indexado ao CDI, eu tenho debênture que vai pagar o IPCA mais juros, normalmente juros anuais, então depende do tipo que eu contratar. Ok? Bom, nesse momento o que nos interessa aqui é o conceito e a diferença entre capitalização contínua e capitalização periódica. Acompanhe comigo então no PowerPoint. Os regimes de capitalização em si, eles relacionam-se à forma como os juros são adicionados ao capital. Capitalização contínua, o adicionamento aí, ou a adição, né, da remuneração é feita diariamente, sempre trabalhando com a taxa over, ou seja, que é a taxa do dia. Então, eu vou trabalhar com CDI over ou eu vou trabalhar com Selic over. Daqui a pouco nós vamos falar dessas remunerações. E a capitalização periódica ou descontínua é porque ela se interrompe, por isso essa descontinuidade, ela se interrompe até completar ali aquele período contratado. É bom lembrar o caso da caderneta, que é mais típico, que o período é mensal, sempre data a data. Ok?